jogador de marcação, jogador técnico, jogador experiente. É isso que a gente precisa para esse time. Tem tudo para fazer uma grande temporada com o Palmeiras agora. Um jogador diferenciado, elogiado, futebol inglês. E mamãe Leila foi lá e, trouxe de volta. Então, já disse sim ao Verdão. O Palmeiras está acertado, toparia pagar 25 milhões de euros. Fala, torcedor palestrino, começando em mais um dia totalmente agitado no CT do Palmeiras, porque tem muita informação esse vídeo que vai dar o que falar, porque tem a punição do Abel Ferreira, novo nome aí do Allianz Parque, e o Palmeiras pode repatriar um antigo jogador. Então fica até o final desse vídeo, porque tem muita informação e realmente eu vou dizer aí, tá dando o que falar. Tudo isso em questão principalmente do Abel Ferreira e essa troca do nome do Allianz Parque. Fica até o final desse vídeo que eu vou trazer tudo completo para vocês. Primeiramente, é claro, se inscreva no canal Palestrino, ative o sininho e, claro, deixe aquele teu like junto com o seu avante palestra, que eu quero ver a garra e a força do torcedor palestrino. Também tem a preparação aí para o confronto do final de semana contra o Corinthians. Então fica até o final desse vídeo, porque olha, esse vídeo tá sensacional. E já me diz aí de que cidade e estado você está nos assistindo, que eu tô respondendo todos vocês. Créditos estão aqui embaixo na descrição, ESPN Brasil, UOL Sport e o Jogo Aberto. Agora chega dessa enrolação, porque tem muita informação. Repita, por favor, Abel Ferreira. Eu acho que o Palmeiras sem o Corinthians e o Corinthians sem o Palmeiras não era a mesma coisa. Prendeu, né? Chegou o derby, tá chegando o momento decisivo. O Corinthians vem de vitória na Libertadores, o Palmeiras vem de um empate lá na Colômbia com o Júnior Barranquilla. E as notícias que movimentaram a semana vêm dos desfalques. Um é certo, o Arias está suspenso, não joga o Clássico, não vai pro derby. E o Palmeiras ainda espera contar com Abel Ferreira e conseguir aquele famoso efeito suspensivo. Será, Edu? 2025 foi um ano para o palmeirense esquecer na história dos derbys. Só uma vitória em 7 jogos contra o Corinthians. Vice no Paulista com derrota em casa e pênalti perdido pelo Veiga no fim do jogo decisivo. E eliminação nas oitavas da Copa do Brasil, perdendo as 2 partidas. Mas a atual temporada começou promissora. Triunfo palestrino em Itaquera, algo que não acontecia desde 2022. Num jogo cheio de polêmicas. Dessa vez, quem perdeu penalidade foi o Memphis, depois daquela ajeitada do Andréas Pereira na marca da Cal. E Flaco Lopes foi o herói alviverde, com direito a voadora na bandeirinha e confusão. Acho que não temos que levar tudo a coisa ruim. Foi mesmo a euforia do momento e mais nada. Ainda assim, equilíbrio é a palavra que define o derby. Nos últimos 10 jogos, 4 vitórias do Corinthians, 3 empates e 3 vitórias do Palmeiras. Algo que se reflete também em Itaquera. Pegando esse mesmo recorte das últimas 10 partidas, só que na Arena Alvinegra, 3 vitórias para cada lado e 4 empates. Sempre é difícil jogar aqui em Itaquera, já disse que este é um gramado diferente de todos os do Brasil, portanto o Corinthians tem essa vantagem, uma vantagem muito grande, porque é um gramado completamente diferente dos outros todos. Para além do derby, o Verdão segue numa bela fase. Só que no banco, uma baixa. Abel Ferreira recebeu 8 jogos de suspensão no STJD por causa das expulsões contra Fluminense e São Paulo. Como já cumpriu as automáticas, precisa ficar fora de outras 6 partidas. Mas o Palmeiras vai entrar com recurso e espera ter o comandante até o julgamento em segunda instância. Por unanimidade de votos, suspenso por 6 partidas, senhor Abel Fernando Moreira Ferreira, técnico do Palmeiras. E por unanimidade, essa segunda turma condenou o técnico Abel a 2 jogos, não é isso, Gabi? De suspensão. Por enquanto, o português está fora do derby. E como a equipe voltou da Colômbia nessa quinta-feira, ainda existem dúvidas para o clássico. Vitor Roque está fora há 3 semanas e seguia com dores no tornozelo, enquanto Paulinho está voltando aos poucos, se recondicionando fisicamente. Sem John Arias suspenso, um provável Verdão tem Carlos Miguel no gol, Giai, Gustavo Gomes.
Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Maurício, Alan, Sousa ou Felipe Anderson e Flaco Lopes. Argentino, que é o artilheiro do ano com 9 gols, foi o cara do último derby e é a grande esperança alviverde para manter os 100% contra o rival em 2026. Quando você olha a punição do Abel Ferreira, ela é pesada, o Palmeiras vai tentar reverter, só que ela não é uma punição aleatória, injusta, pelo contrário. O Abel Ferreira tem tantas qualidades, é um cara que ele é acima da média do futebol brasileiro, essa é a minha opinião. Ele é uma das melhores coisas que aconteceram aqui. Ele é excelente treinador, ele já reformulou o Palmeiras, tem os títulos, não preciso nem falar, é chovendo molhado. Agora, o Abel já teve tempo suficiente para rever esse comportamento e, na prática, realmente melhorar. Ele tem problemas disciplinares sérios e isso gera... Como é que você vai falar para um atleta para ele ser calmo em campo, para ele ser controlado, para ele ser inteligente, cabeça fria? Ele já escreveu até um livro sobre isso e não coloca na prática. Então, tá chato. Chato porque o Abel Ferreira é um cara que é dos melhores. Só que nesse aspecto ele não melhora, ele não cresce, não evolui. E é uma pena, porque eu acho que se ele fizer isso, ele vai se transformar no treinador perfeito, de verdade. Não sei se tem, mas ele é um cara para estar trabalhando em qualquer clube europeu, aí ele atingiu um nível diferenciado. Mas, Edu, se ele não melhorar, você sabe, você era capitão a vida inteira. Já deu, já cansou, é em tudo que é competição, é toda hora, é o mesmo jeito, aquela coisa de ficar revezando ali com a comissão técnica. Acho que o Palmeiras pode passar desse estágio, pode evoluir. O Abel tem que dar esse exemplo porque ele é um exemplo. Renata, pode evoluir e também se controlar mais. Eu acho que ali ele é um exemplo a ser seguido. Você imagina como você falou, os jogadores olham para o banco de reserva e vê o seu treinador da forma que às vezes ele fica, é complicado. Agora, ele tem que entender também que há mais de 5 anos que ele está aqui no Brasil e sabe que as pessoas vão pegar no pé dele. Então, ele já sabe que isso vai acontecer. De repente, a tolerância está zero para ele, por tudo que já foi feito. Então, agora cabe a ele, em momentos de cobrança, em momentos, de repente, de insatisfação, ele chegar lá, peraí, vamos conversar, cobrar tem que cobrar sim, também não pode ter sangue de barata, mas também tem que saber e ter um limite. Acho que é o limite, porque você pegar um treinador como o Abel, deixar ele de fora num jogo tão importante como esse derby, é muito complicado e o Palmeiras vai sentir muito. Mas sabe o que preocupa? Preocupa o seguinte, a Renata, ela explanou, a explanação da Renata foi perfeita. E o que me preocupa mais... Ninguém defende o Abel mais nesse programa do que eu. Só que realmente eu acho que já passou da hora. Contra o Vasco, olha lá o que aconteceu sem ele. É isso, quando ele não está em campo, ele é um desfalque pior até do que qualquer jogador que possa estar ausente. Pior que o John Arias, que não vai jogar. Então... E o certo é ele se proteger. O certo é ele se proteger fazendo o quê? Não vou fazer mais, mas ele está se protegendo, colocando a comissão dele na frente dele ali. Quando o juiz começa a se aproximar, dá uma olhada. Todo mundo da comissão vai para frente do juiz, para tentar tomar o cartão no lugar dele. Não é o caminho. Não é o caminho esse, Abel. É só você acalmar, respirar, toma um suco de maracujá, bebê. Agora, a verdade é que ele tentou outros meios para tentar enganar o juiz. O juiz pegou o cartão vermelho, passou por todo mundo e foi nele. Ele só não pode deixar de ser. Mas vocês acham que o Abel é perseguido pela arbitragem? Eu não acho. Eu acho que ele dá motivo. Agora já virou uma coisa... Lá atrás eu pensava, gente, perseguem, será que é porque é estrangeiro? Mas não, já passou do ponto, Cicinho. Não, já passou do ponto. E assim como ele cobra a evolução das arbitragens, dos árbitros, ele também precisa evoluir nessa área, né? Acompanhando os jogos, você vê a postura do Abel, você vê o nervosismo dele transmite para a comissão técnica. Os jogadores saem todos correndo do banco de reserva. Então, assim, ele deveria melhorar nesse quesito e ser cobrado pelo Palmeiras. Até o jogador vai lá querer tomar o cartão no lugar dele. Precisa ser cobrado pelo Palmeiras, porque enquanto está dando resultado, aí também a presidente do Palmeiras, que é uma excelente presidente, precisa ter também uma cobrança para essa postura do Abel. Eu vou fazer um comparativo aqui, ó, o Zubeldia também era assim. O Zubeldia na beira do campo, ele é um cara... Agora você viu, ele tá mais tranquilo, mais calmo. Então, tem alguns momentos, mas deu uma segurada. Deu aquela seguradinha. O que é, Leila? Mas o meu treinador, ele reclama em campo, ele é punido. Ela deveria punir mais, então. Não, e eu fico imaginando, ele reclama desse jeito e só ganha. Imagina se ele fosse treinador de São Paulo. Ele tá lascado. Pois é, Lu, é uma informação que inicialmente foi um rumor, mas as negociações avançaram
e a Nubank deve assumir em breve os naming rights do Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, né, que ficou muito popularizado nos últimos anos, e esse acordo deve ser anunciado já nos próximos dias, uma mudança bem drástica, e que o Palmeiras deve receber um bom valor, né? Pessoas da W Torre entendiam que esse acordo que foi firmado em 2013 estava muito defasado, né? Quando o Palmeiras assina esse acordo, o time estava brigando para não cair para a Série B, não era o time vitorioso que se formou nos últimos anos, e aí esse novo acordo pode render ao Palmeiras cerca de 10 milhões por temporada, hoje 51 milhões de reais, e depois das correções de IPCA, o Palmeiras recebia cerca de 25... Não o Palmeiras, né? Palmeiras e W Torre recebiam 25 milhões de reais, então é um aumento de quase 50% em cima disso. A informação inicial do jornal O Globo, confirmada por mim e por Danilo Lavieri. Então, nos próximos dias deve ser oficializada essa mudança, uma notícia bastante impactante aí no mercado dos naming rights dos estádios, viu, Lu? Bastante, né, Danilo? Né? Já tinha criado assim, uma história do Allianz Parque, então o Nubank assumindo... Tem placa de rua. Tem placa de rua escrito Allianz Parque. É porque o case, né, quando a gente estuda name rights em geral, o caso que a W Torre conduziu de uma forma muito boa esse nome do estádio, porque o Palmeiras, ele nomeia antes de o estádio terminar a reforma e começa desde o dia 1 sendo chamado pelo nome. Que é o principal desafio de você conseguir nomear arenas, é você conseguir chegar do dia 1 em diante e você conseguir chamar de Allianz Parque propriamente dito. E muitas vezes o Morumbi, que agora virou Morumbi, as pessoas falam Morumbi, se o Maracanã tivesse um outro nome, como chegou também, ia ser muito mais difícil você conseguir. E não estou dizendo pra gente jornalista, para escrever, não, estou dizendo pro nome pegar na rua mesmo. É muito mais fácil. Exato, o estádio do Atlético Paranaense mudou de nome várias vezes. Então é muito mais... Você ouve até hoje o nome Itaquerão pro estádio do Corinthians, porque não tinha nome. E lá atrás foi chamado de Itaquerão pela imprensa, por torcedores, eu acho pela que acabou Copa. Pegando Itaquera. Acabou pegando mais Itaquera. Mas você ouve mais do que Neoquímica Arena, é isso que eu estou dizendo. Porque o estádio é em Itaquera, o estádio do Morumbi. E porque não foi desde o nome do dia 1, né? O name rights, ele idealmente é do dia 1 e fica por um longo período. E o Allianz, hoje, ele é um caso de sucesso nesse sentido, porque do dia 1 até hoje era Allianz. Eu acho que vai ser bem difícil essa mudança do Allianz para Nu Arena, sei lá como vai chamar. Nu Arena pode até ser meio mineiro, né? Voltamos. A gente está voltando, a gente estava falando do name rights do Palmeiras, né? Do Allianz Parque, que agora vai ser Nubank. Informação que está aí no Wall Sport, no nosso YouTube também. Nubank assumirá name rights do Allianz Parque. Informação que Flávio Latifi traz pra gente e Danilo Lavieri também. A gente estava debatendo aqui, né, de como é difícil um nome pegar. Isso aconteceu no caso do Allianz Parque, então agora é um novo desafio aí para... E há uma negociação, eles estão aparando arestas para que o Allianz continue dentro do estádio, mas não como name rights. A gente vai descobrir em breve como isso vai funcionar. Ô, Hernan, por falar em Penafiel, ou Penafiel, o Abel então está suspenso e... O filho de Penafiel. O filho de Penafiel está suspenso, ele não vai comandar o time contra o Corinthians ou dá para reverter ainda? Isso o Palmeiras está avaliando lá, os advogados do Palmeiras estão tentando entrar com um efeito suspensivo, obviamente para o Abel estar na beira do campo no clássico contra o Palmeiras, no derby, né? Mas no geral, no global dessa história toda, o Palmeiras enxerga exagero e perseguição em cima do Abel em relação a esse número de jogos que ele acabou pegando. Primeiro que assim, não houve nada na súmula em relação ao Daronco, foi um vídeo de uma dublagem, como é um trabalho muito legal que os dubladores fazem na internet hoje, temos mais de um aí, foi pego um, né, desses vídeos, e o STJD, então, abriu uma denúncia e ontem ele foi julgado e acabou pegando esse número de jogos, 6 a 8 jogos. Internamente, o Palmeiras vê como um exagero. Internamente, o Palmeiras sabe que o Abel extrapola muitas vezes na beira do campo. Já foi conversado com o Abel sobre isso. O Abel tem consciência disso, até indo um pouco para o lado mais íntimo, familiar. A Ana, mulher do Abel, briga muito com ele em relação a isso. Dá muita bronca em relação a isso e o Abel fala, é a minha intensidade, eu sou assim na beira do campo, não consigo me controlar. E isso tem um preço.
Mas na questão, na esfera jurídica, na esfera dos argumentos, outras figuras do futebol, seja treinador ou propriamente jogador, também pegam pesado com árbitros na beira do campo, xingam e nada acontece nesse sentido de uma pena dura como essa de 6 a 8 jogos. Então o Palmeiras vê que vai recorrer e vê que existe já uma perseguição no Abel. Pelos episódios do Abel, por tudo que o Abel já proporcionou, questão de arbitragem, falar em coletivas e tal. O próprio João Martins também já falou muito sobre isso e dando declarações um pouco mais pesadas e fortes. O Palmeiras vê que há um exagero em relação a tudo isso e vai recorrer. Perseguição, o Abel está marcado, os árbitros já sabem que quando o Abel se movimenta ali na beira do campo é um amarelo e aí qualquer coisa que ele fala já é vermelho. Isso são dois episódios nesse Brasileirão, que é o clássico contra o São Paulo e o jogo contra o Fluminense, onde ele é expulso depois do jogo. Então, assim, estou aqui dando informação, não estou trazendo opinião. O Palmeiras vê que há um exagero e uma perseguição em cima do seu treinador. Um exagero? Posso soltar a carta? Claro. É isso que você queria soltar a carta? Então, não, mas aí a minha carta não é nem em relação ao... E só uma coisa, se entrar com efeito suspensivo hoje, se conseguir, depende disso hoje para jogar no... Para ele estar presente no domingo. É hoje. Né? Mas aí ele deve ter o Palmeiras deve ter a resposta hoje se conseguir o efeito suspensivo para... porque já está valendo a punição, ele cumpriu 2, né? Aí tem que cumprir mais... 6. Mais 6, porque foram 8 no total. Não, o que eu ia destacar, e nem é se a pena é muito grande ou não, se é 8 ou não, se o Abel é chiliquento ou não. Essa daí acho que é uma outra discussão e a gente pode até entrar nela também, né? Principalmente nos programas aí de debate. O meu ponto, e aí é o que a carta lá, ó. O Wagner falou que ia fazer uma arte melhor, viu? Você tá cornetando a carta? Pô, mas Você usou a carta pra cornetar a própria carta. Não, eu conversei com o Wagner ontem e falou, tô preparando. A carta é boa, pô. Por que não? Não tô falando que a carta é ruim. Só que assim... Deixa eu ver o que tá escrito na carta. Coloca de novo, vai. Não, mas livre não, é uma opinião. Também não é livre. É verdade, é melhor... Viu, até errado. Mas enfim, não, a minha questão aí é a seguinte, foi o ponto que o Hernan trouxe ali do julgamento e vou repetir. Não tô aqui querendo falar se é muito, se é pouco, se deveria ser punido ou se não deveria ser punido. Sim. O ponto para mim é o seguinte, o STJD, ele já não tem lá, né... O STJD já não tem lá muita credibilidade. Já não goza de muita credibilidade entre os torcedores e até quem está ali no futebol. Cara, você não pode usar no momento de um julgamento a leitura labial do Gustavo Machado. Eu adoro o Gustavo Machado e todo final de jogo eu fico esperando ver o que vai ter ali na leitura labial, porque ele é excelente no que faz. Só que aquilo é algo artístico, aquilo é algo lúdico. Quando você entra no perfil do Gustavo Machado, o que está escrito ali? Ator e dublador. Sim. Certo? Ou seja, ele não é um perito para você usar isso em um julgamento. Sim. Porque o que ele fala é algo que ele entende, que ele brinca ali com aquela situação e posta e viraliza. Então, o que, na minha opinião, tem que ser usado e tem valor jurídico? A imagem. A imagem fala por si só. A súmula é um documento importante, eventuais testemunhas, mas não você usar um meme para você julgar, seja lá qual for o caso. Eu acho que o Gustavo Machado ele tem uma taxa de acerto muito grande, né? Mas ele pode cometer equívocos. Como ele já cometeu e já falou tudo mais, que às vezes a leitura labial não é 100% precisa. Exato, porque ali é uma situação ilustrativa. Aquilo não tem não tem um valor. Não é uma perícia técnica do que foi dito e isso pode ser usado. Quando você usa um meme da internet num julgamento, seja ele qual for, claro, você perde a credibilidade. Ou você contrata uma perícia especializada para... Ó, temos aqui um perito. Mas você pegar um meme da internet para julgar se tem que ser punido ou não ser punido, não, aí não. Então daqui a pouco eu vejo, fulano não entendeu o que o outro falou aqui. Ó, minha testemunha é a véia surda. Sim. É um personagem, é o, sei lá, qualquer brincadeira. Canarinho. É o Canarinho, é o Paulinho Gogó. Testemunha, entra aqui, Paulinho Gogó. Aí chega lá, Paulinho Gogó. Quem não tem dinheiro conta história. Não é? Você brinca comigo. Mas, sim, é verdade. Mas eu falo assim, até no vídeo que usaram... Não, o cara vai usar o meme. Daqui a pouco o cara vai usar o meme no julgamento. Vai ficar lá, será que o Abel xingou o Daronco? Será? A polêmica nas redes, o pau que rola nas redes é que ele é chiliquento. Será? Já imaginou isso no julgamento? Ah, cara. Ajuda, velho. Esperar ele se recompor aí. Pronto.
Não dá, a gente vai usar o meme no julgamento, é piada. Assim, só talvez eu vou discordar, não vou chamar o trabalho do Gustavo de meme, mas assim, é um entretenimento, Isso, é artístico, eu vou repetir, eu adoro. Eu fico esperando, acaba o jogo, eu fico esperando ver, mas não deveria ter um documento oficial. Um documento oficial. O que é o documento oficial? É a súmula. E nesse caso, entra no caso do Abel. Sim. A imagem fala por si. Na imagem dá pra ver como ele foi ofensivo. Por exemplo, vamos lá. O que muitas vezes, quando eu converso com alguns auditores do STJD, e eles falam muito em fatos que saem na imprensa que ganham publicidade. E aí, o que é isso? Uma matéria, uma reportagem, por exemplo, é a câmera da transmissão de determinada emissora que flagrou o cara fazendo gesto racista. A câmera da TV, da transmissão, que pegou o jogador dando um soco no outro. E o árbitro não viu, o árbitro não foi chamado pelo VAR. Isso sim. Ali torna-se, quando os auditores falam ter publicidade dentro da mídia, da imprensa, para mim é reportagem, é imagem, é a transmissão oficial, quem tem os direitos que mostra. Então, assim, entendo o que você está falando, e é exatamente isso que no Palmeiras eu escutei. Tipo, cara, pegou um vídeo da internet onde não tem ali algo oficial, não teve nada na súmula, e imagino que isso vá ser falado pelo corpo jurídico do Palmeiras para tentar esse efeito suspensivo ou derrubar esse número de jogos. Mas acho que na súmula deve ter o julgamento, não tem? Não, a súmula não tem o Abel xingando. Ah, não? Não tem. Posso estar enganado, mas não tem. Pelo que eu estava ouvindo ontem isso nos áudios que eu recebi de uma fonte do Palmeiras, mas posso estar enganado. Se alguém Podemos do jogo. Tá aqui, ó, na matéria. O que tem na súmula? Na súmula, a justificativa para o cartão vermelho foi que Abel se dirigiu à assistente Fernanda Gomes Antunes e ao quarto árbitro Luiz Tisne de forma ríspida, grosseira e gesticulando com os braços e batendo palmas de forma irônica e referindo as seguintes palavras de forma assintosa. Você é cega, não viu que lateral era para o nosso time. Cara, você nunca vê nada. Então, a súmula tá aí, é um documento oficial. Então, aí é que tá. O julgamento, ou pelo menos quando o auditor fala, é em cima do que o Abel fala para o Daronco. Entendi. Que é o que tem no vídeo. Entendi. Que é o que tem no vídeo. Então, assim, o episódio Palmeiras ali, Abel e Daronco, não foi relatado na súmula. Então, é um argumento que o Palmeiras tem. Mas aí o Daronco tem que relatar também, né? Então, o Daronco não relatou. Relatou só o xingamento para Fernanda, para o quarto árbitro e tal, e por isso deu o cartão vermelho, e não o xingamento Será que o xingamento foi depois dele já ter expulso e por isso que ele não colocou? Ele estava largando, né? Ele sai do Mas, enfim, no caso do Abel, a imagem já é mais forte do que tudo. Porque na imagem dá para ver o que está acontecendo. Mas pode usar minha carta do Andrade também depois? A gente está falando de uma situação onde a gente está trazendo uma notícia, a gente está trazendo uma apuração de dentro do Palmeiras, inclusive divido aqui a parceria com o Bocato, Daniel Bocato, que já deve estar lá na nossa redação. E assim, o argumento que o Palmeiras vai usar e por que o Palmeiras vai entrar com tentativa de efeito suspensivo e diminuir esse número de jogos. Ponto. Partindo desse ponto. É fato que o Abel tem exagerado. O Abel não tem defesa. Se a gente for aqui analisar, o Abel não tem defesa. É só você olhar pelo histórico de situações, desde que praticamente chegou ao futebol brasileiro. O Abel é um cara indefensável hoje em relação à atitude que ele tem com o árbitro ou com qualquer outra pessoa ali próxima. Eu acho que até esse próprio histórico... o microfone. Esse próprio histórico, ele pode ser levado em consideração ali juridicamente. Isso sim, isso tem peso. Tem peso, claro. Tem peso. Mas assim, o Palmeiras entende que isso é uma perseguição. Porque, por exemplo, me citaram a história do Barbosa, do zagueiro, do Botafogo contra o Flamengo. E assim, o que o Barbosa fala para o próprio Daronco, que apitou esse jogo, é que ele é um desastre. Hijo de puta, é um desastre, você é um desastre, não sei o quê. E beleza, e, tipo assim, cadê? Tem a leitura labial? Tem o vídeo, tem a súmula, por que não o Barbosa... Então, assim, o Palmeiras entende, por que não o Barbosa também não vai ser julgado com esse número de jogos? Estou trazendo informação.
O Flamengo várias vezes insinua em nota, insinua em entrevista de dirigentes que a arbitragem é péssima, a arbitragem tem se comportado de uma maneira diferente e tal, não sei o quê. Isso também não é levado em consideração. Então, sim, são vários pontos ali jurídicos de estratégia que o Palmeiras vai usar para tentar derrubar essa sentença. Bom, vamos ver, tem até hoje então para tentar derrubar, para o Abel estar presente no jogo lá na Neoquímica Arena. E é isso aí, torcedor palestrino, qual a sua opinião aí sobre as notícias dadas até então? Qual a sua expectativa em relação também ao confronto Palmeiras e Corinthians? O que você está achando aí dessa punição do técnico Abel Ferreira? Realmente aí mais um aviso, vamos dizer assim, negativo para o nosso elenco. E também em relação aí com a Nubank, novo patrocinador aí do Allianz Parque. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, porque tem informação, é oficial, a questão aí de um possível reforço no retorno aí do Gabriel Jesus. A questão é que o jogador que está aí de saída do Arsenal avalia a chance sim de retornar ao Palmeiras e dizendo aí que tenho que receber uma proposta, que só falta isso para ele vir para o Verdão. O atacante brasileiro que tem contrato com o Arsenal até junho de 2027, mas pode ser negociado já ao fim da temporada atual. A passagem do jogador pelo Arsenal está com 2 dias aí contados, literalmente, segundo o BBC. O brasileiro aí que será colocado à venda ao lado de outros jogadores aí, de 4 atletas do Arsenal. Por isso o jogador aí já começa a avaliar o futuro e uma volta ao Palmeiras, clube que o revelou e não está de fora de cogitação. O atacante pode retornar sim ao Verdão. Também em entrevista ao GE, o jogador revelou que sabe que seus status no clube londrino não é mais o mesmo e que voltará a pensar no futuro assim que a temporada terminar. O vínculo do atleta no clube da Inglaterra vai até junho de 2027 e a expectativa é que ele já seja vendido em breve. O Palmeiras precisa fazer uma proposta oficial a cada janela de transferência que se abre. A especulação sobre o eventual retorno do jogador Gabriel Jesus aí ao Palmeiras ganha mais repercussão. No entanto, o time brasileiro ainda não fez qualquer tipo de proposta ao Arsenal e nem ao próprio jogador, com quem tem excelente relacionamento. O jogador também falou assim: eu também tenho que receber uma proposta do Palmeiras. A relação com o Verdão aí sempre foi uma boa e sempre vai ser. Tenho uma gratidão imensa. A minha vontade é um dia voltar para o Palmeiras e conquistar mais títulos ainda. É algo que ainda está em mim. É uma vontade muito grande. Avisou aí o camisa 9 a possibilidade do retorno aí. O ídolo pode aumentar a partir de junho, já que o Verdão tem 2 jogadores que interessam muito ao futebol europeu e podem sair caso o clube receba ofertas muito boas. São os casos aí do centroavante o Flaco Lopes e o atacante Alan, que estão aí em alta no mercado da bola e podem deixar o clube em breve. Mudança de situação do Arsenal depois de se recuperar de uma grave lesão do joelho, a segunda do mesmo tipo que sua passagem pelo Arsenal. Gabriel Jesus voltou super bem e desde dezembro vem sendo utilizado com regularidade aí pelo seu técnico e, no entanto, o brasileiro aí é considerado atualmente um grande reserva e está atuando de vez em quando no banco. Também, de acordo com a reportagem do BBC, o camisa 9 será colocado à venda em breve e isso pode repercutir ainda mais agora no Palmeiras. Vale ressaltar que o Verdão já tem proposta oficial aí pelo Nino, que deve chegar em breve, e as últimas notícias que estão no momento é que o Wendel, também do Zenit, está sendo especulado pelo Verdão e o próprio Luiz Henrique, ex-Botafogo. A questão é: quem virá reforçar o elenco do Palmeiras? Qual será o jogador aí que será premiado? Vamos ver o desenrolar dessa novela e já me diz aí qual desses reforços você gostaria no Palmeiras. Nino, a volta aí do Gabriel Jesus, Luiz Henrique ou Wendel? Quem será aí o grande jogador? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Desde já agradeço a audiência e até o próximo vídeo. Canal Palmeiras News Brasil, você sempre bem informado sobre o nosso Verdão.